Bom, bom dia, já chegando perto do meio-dia, já é quase boa tarde. Como foi anunciado, meu nome é Daniel, sou gerente do departamento lá do BNDES que lida com o setor de telecomunicações. Eu queria, inicialmente, agradecer à Abranet, mais uma vez pelo convite. A gente já teve outros eventos promovidos pela Abranet, para essa oportunidade de poder, mais do que fazer uma palestra institucional com uma série de números, estreitar a relação do banco com os pequenos provedores. Muitas vezes as pessoas têm noção de que o BNDES ele só atende a grandes empresas, que é um lugar impossível de se chegar, de que você tem que conhecer alguém lá dentro. Não é bem assim. Essa é uma oportunidade que a gente tem, dentre várias outras, para estreitar a relação e mostrar um rosto, mostrar que a gente existe, também para os pequenos. A gente está aberto a perguntas enfim, as dúvidas que porventura surgirem. Como eu comentei, na verdade, eu vou fazer uma apresentação mais institucional. A ideia é mostrar um pouco do banco, mas principalmente também abrir para pergunta. É uma oportunidade que a gente tem aqui de ter um contato direto com o público, e a gente tem meia hora só, então na verdade eu vou fazer uma apresentação rápida e abrir um espaço para perguntas e manifestações mais à frente, bem, para não pegar o horário de almoço de todo mundo. Bem, está aqui o título da palestra. Aqui eu vou fazer uma parte institucional muito rápida, dizer que BNDES, na verdade, é um conglomerado de empresas. Você tem, além do próprio banco ali em cima, que faz a parte de dívida, de financiamento, tem uma parte aqui que é a BNDESPar, que atua com participação societária, quer dizer, a gente entra no capital das empresas, e tanto empresas grandes, que às vezes aparecem no jornal, como empresas pequenas, empresas de private equity, de venture capital, às vezes até capital semente, empresas pequenas, empresas de todos os portes. A parte do meio da Finame é o nome mais conhecido no mercado. As pessoas às vezes confundem com o produto Finame, que é o financiamento ou aquisição de equipamentos diretamente, equipamentos isolados, dissociados de projetos de investimento. É uma empresa que lida com essa parte de máquinas e equipamentos. Por fim, a gente tem um escritório, agora abriu recentemente em Londres, para apoiar a internacionalização das empresas brasileiras e ter fontes de captação de recursos para repassar as pessoas, as empresas, e também fomentar o Brasil lá fora. Aqui números macros, só para ter uma ideia do tamanho, são números grandes. Realmente o banco tem aumentado bastante a participação nos últimos tempos. Não vou passar por eles, você pode enxergar aqui, a apresentação vai estar disponível aí para a Abranet, só para ter uma noção, 620 bi de ativo, 400 bi de carteira, números grandes que mostram a importância da atuação do banco na economia brasileira. Também, só para ter uma noção dos números, evolução dos ativos, isso mostra um pouco, a partir da crise de 2008, o aumento da participação do BNDES na economia como instrumento de contraciclo. Quanto mais tem crise, mais a gente tem que entrar para não deixar a economia morrer. Então, o número de financiamentos aumentou muito de 2008 para cá, em todos os tamanhos, empresas grandes, médias e pequenas. Aqui também mostra um pouco a evolução dos desembolsos, subindo muito a partir da crise de 2008, e descendo um pouco agora no último ano, porque o pico da crise, apesar o mundo ainda estar em crise, o pico da crise, infelizmente, parece que passou. Aqui agora, talvez seja um pouco mais importante para quem não conhece, mostrar como é que o banco atua de modo geral. A gente atua basicamente com dois tipos de financiamento. A parte das operações diretas, que são para valores acima de 10 milhões, para empresas de maior porte, em que a empresa vai diretamente para o BNDES, e aí as garantias, as taxas de juros, a operação é toda negociada diretamente com a equipe do banco. Mas eu acho que o mais importante para o público aqui e para o Brasil em geral são as operações indiretas. Como a gente tem um escritório no Rio de Janeiro e 3 representações com 30, 40 pessoas, uma em São Paulo, uma em Recife e uma em Brasília, também, como o pessoal da Telebrás falou aqui há pouco, é humanamente impossível a gente estar no país inteiro. Então, a gente tem uma rede de agentes financeiros credenciados, a gente tem mais de 100 hoje, que são o nosso braço, a capilaridade até os rincões aí dos estados do país.
Nesse caso, a empresa trata diretamente com o agente financeiro, que é quem conhece melhor a empresa, tem condição de dar o crédito para ela. Esse agente financeiro repassa o recurso do banco. Então, as garantias, as taxas de juros são discutidas todas com o agente financeiro e o agente financeiro lida conosco. Temos dois tipos de operação indireta. Uma bem parecida com a direta em termos do porte, que é a que a gente chama de não automática, ali acima de 10 milhões. E a que mais importa para o público aqui, para a maioria das empresas que pegam dinheiro no banco, são as chamadas automáticas. Financiamentos até 10 milhões. E o nome já diz, a automática é um procedimento mais automatizado, mais rápido, mais simples, que ajuda a gente chegar, a gente faz centenas de milhares de operações por ano de financiamento, e muitas vezes as empresas pequenas não têm tempo, a própria velocidade do negócio delas não tem tempo de esperar uma análise muito mais complicada, de alguns meses. Então a gente tem essa saída das operações automáticas via agente financeiro para o dinheiro sair rápido. Aqui muito por alto, só para dar uma ideia de como é que se divide a taxa do banco. Esse azul aqui, o custo financeiro, é o custo de captação, que como qualquer banco a gente tem que repassar para o cliente tomador. Junto com o custo, a gente tem a remuneração básica do banco, é onde o banco cobra as suas despesas operacionais e tem o lucro na operação. E a taxa, o terceiro ponto é a taxa de risco de crédito, que na operação direta o banco calcula, e no caso da maioria das pessoas aqui, na operação indireta, o agente financeiro calcula aquela parte em laranja, e tem a parte em vermelho, que é o risco do agente financeiro para o BNDES. Um risco, afinal de contas, o risco do BNDES é o agente financeiro, e o risco da empresa é o agente financeiro que toma. Aí os números aqui é só para ter uma noção, está tudo no site, a ideia não é ficar entrando, discutindo taxa por taxa. Tem as opções, diversas opções de moedas aqui, dependendo do produto, dependendo da empresa, dependendo do programa, as taxas variam. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe mais para frente dos produtos que importam mais para o público daqui hoje. Também falando uma parte por alto do setor de telecom, só para conceituar em que setor a gente está. Boa parte aqui estamos ensinando o padre a rezar missa, vocês devem conhecer muita coisa, mas é só para conceituar, talvez um ou outro número vocês não conheçam, então vale para conceituar a nossa atuação no setor e como é que o setor está hoje. Temos aqui uns números macro também, receita bruta, temos as operadoras de telefonia bilionárias aqui, então conta para esse número grande. O setor é em torno de 5% do PIB, não é irrelevante. Muitos empregos gerados, sem contar a parte de fabricação de equipamentos, temos aí mais de 400 mil empregos. O número de assinantes, a gente vai falar mais tarde, já está em 350 milhões. Claro que a população tem 200 milhões, cada pessoa que assina 2 serviços conta aqui 2 vezes. E o valor de mercado das empresas aqui também na casa de centenas de bilhões. E mais ou menos a evolução da receita por segmento. A ideia aqui, de novo, não é entrar no número, é mostrar a tendência. O azulzinho claro é a telefonia fixa, que estancou e está começando a decair. O amarelo é a parte de TV, de celular. E, enfim, hoje a gente tem mais chip de celular do que gente no país. Então, uma tendência enorme de crescimento. TV para assinatura, o azul mais clarinho ali em cima, mostra que a parte de regulamentação do setor tende a crescer ainda mais e abrir oportunidades para os provedores e os operadores que operam no setor. E lá em cima, mais escurinho, é o Trunking, basicamente a Nextel que atua hoje. Aqui que eu acho que chama mais a atenção a questão do número de assinantes, por isso que a gente tem 350 milhões, tem gente que tem vários serviços. Telefonia fixa estagnada já há muitos anos, no azulzinho claro, mas o vinho mostra a evolução absurda do número de celulares no país, e a tendência ainda é de continuar crescendo à medida que novos serviços, novas funcionalidades estão sendo colocadas. E eu queria chamar a atenção também para um ponto que eu vou falar mais em cima, que é o escurinho lá de cima, é a banda larga móvel, que de 2008, 2009 para cá explodiu e está caminhando aí para ter uma importância ainda maior no setor de banda larga no país.
Aqui a gente detalha, a banda larga móvel agora está em amarelo. Vocês veem a explosão que teve de 2009 para cá, ultrapassou de longe as outras formas de acesso à internet. E chama atenção porque, em tese, nos outros países, a banda larga móvel foi feita para ser complementar à fixa. Pegar onde a fixa não estivesse. Hoje, no Brasil, pelo menos até agora, ela tem feito um papel mais de substituição à telefonia fixa. E isso tem uma série de consequências para todo mundo que trabalha no setor, seja grande ou seja pequeno. Aqui a gente tem um slide ainda pouco atualizado por conta da PNAD, que não sai uma atualização que a gente queria, mas ele mostra aí o aumento que importa, a tendência continua até hoje, um aumento aí do número de domicílios com computador, do percentual de domicílios com internet frente ao total, mas ainda muito pequeno em relação aos outros países, em relação ao que a gente queria aqui no país. Vários esforços estão sendo feitos para melhorar isso, o PNBL, dentre outros. Isso é só uma foto para mostrar como a gente tem muito caminho para percorrer ainda. Aqui, falando do hardware de acesso à internet, temos aí uma distribuição da venda de desktops, notebooks e modems 3G. O modem 3G ali, o amarelo na parte de cima, aumentando muito nos últimos anos, acompanhando a banda larga móvel. Os desktops começando a cair e os notebooks aumentando ainda, tendo bastante crescimento. Ou seja, é móvel, estamos realmente caminhando para a banda larga móvel, uma tendência irreversível. Poderíamos aí começar a falar dos tablets também, né? Está pequenininho, mas smartphones e tal, mas com certeza eles vão ter maior importância crescente no futuro. Agora, falando do público aqui específico, essa é uma pesquisa que foi publicada no final do ano passado aí pelo pessoal lá do NIC-BR. Acredito que a maioria aqui já tenha pelo menos ouvido falar. Se não já leu ela toda, deveria, tem a ver com o dia a dia de vocês. Vou falar por alto, alguns não conhecem, alguns não lembram. Então vamos falar por alto do setor. Temos quase 2.000 provedores de internet no país. É muito provedor. Só que 6 concentram 80% das conexões, que mostra uma grande concentração do serviço ainda no país. No entanto, apesar disso, você pode dizer que se 95% dos provedores atuam em apenas uma região do país, são pequenos, estão brigando com gigantes sim, mas eles são responsáveis por capilarizar o acesso à internet no país. Por isso que, até econômica e socialmente, são muito importantes. 95% dos municípios possuem pelo menos um provedor. Agora, existe relação direta entre indicadores econômicos, como o PIB dos lugares, e o número de provedores por região. Norte e Nordeste tem menos provedores do que Sul e Sudeste, onde tem mais mercado, onde tem mais economia. Agora, temos aqui 40% dos domicílios com internet tem conexão até 1 mega e 64% tem até 2 mega. Quem olhar de fora vai achar que é um absurdo, a gente deveria ter conexões melhores. Realmente, se você comparar com o primeiro mundo, as conexões são baixas, mas se você considerar com a nossa realidade, é muito importante que vocês consigam chegar até o cliente final, ainda que com velocidades mais baixas do que poderiam ser. Vocês estão conectando as pessoas ao mundo. E esse é um papel social que é importante de frisar. E uma característica tecnológica interessante é que os grandes provedores estão nas cidades maiores, atendem uma parte da população, oferecem tem mais oferta e tem mais clientes através da DSL, e a maioria dos pequenos via rádio. Ou seja, isso não é novidade, você já sabe disso, mas de quem olha de fora é uma observação interessante, e acho que para fornecedores de equipamentos também é bom ver isso cristalizado em pesquisa. Lan houses é um assunto também que é importante, eu acho, para o mundo de vocês, e que é muito pouco tratado na grande imprensa, apesar da importância social que tem, que é fundamental. A gente ainda está com um pouco mais de 100 mil lan houses catalogadas no país. Se até 2008 a maior parte dos acessos da internet eram via lan house, a gente observou a partir daí uma mudança de tendência,
com o aumento dos acessos em casa, à medida que a penetração de internet foi passando. Mas esse ano agora, saiu agora no ano passado uma pesquisa da FNASC, todo trimestre eles fazem uma pesquisa sobre esse mercado. Eles colocaram uma coisa muito relevante que não tinha aparecido em outra pesquisa. 19% das pessoas já acessam a internet via dispositivos móveis. Se você olhar, está batendo, daqui a pouco chega lá nas lan houses e pode estar havendo um movimento de substituição. A partir do momento que a gente não consegue ver lan houses oferecendo internet em grande velocidade, a pouca velocidade que o dispositivo móvel consegue suprir não é muito diferente do que as lan houses também conseguem. Então pode estar havendo esse movimento de substituição. Mais ou menos metade das lan houses declaram-se com algum grau de formalização, mas no Nordeste é só menos de um terço, 28%. Algum grau de formalização não significa 100% de formalização, como já diz. Quase 100%, 98% são microempreendimentos, até 3 funcionários, que caracteriza aí empreendimentos basicamente familiares. 44% dividem espaço com atividades comerciais complementares. Bombonière, banca de jornal, locadora de vídeo, outras atividades que não têm diretamente a ver com a atividade da lan house. 75% não oferece velocidade acima de 4 MB, ou seja, 3/4 não oferece velocidade acima de 4 MB, o que reforça a coisa da substituição dos dispositivos móveis. 55% dos internautas da região Norte-Nordeste acessam a rede por meio desses pontos comerciais, o que reforça a questão da importância social das lan houses e dos provedores que permitem à lan house prover o acesso à internet. 64% dos usuários brasileiros têm até 24 anos, ou seja, é um público jovem e de áreas menos favorecidas. 77% com renda até R$2.000, classe C, D e E. Ou seja, é o acesso que se dá à população pobre e à população mais jovem ao mundo conectado. Agora vou entrar basicamente no BNDES, que é o foco aqui da palestra. Comentar aqui uma coisa que é importante, é institucional, muita gente pode ter visto, mas é importante frisar que nós não atendemos só empresas grandes, atendemos a empresas com todos os portes, sendo que temos condições especiais em praticamente todos os produtos e todos os programas para as empresas de micro, pequena e média. E aqui é importante a gente deixar público o que a gente considera micro, pequena e média. É faturamento. E faturamento, até esses números que estão aí, estão dentro de cada um desse porte. Cada um pode se classificar aqui dentro. E a ideia é mesmo provar que a gente atende a todos. Aqui eu não vou entrar por alto no tipo de produto que tem para cada um, apenas para dizer que a gente tem esse primeiro aqui, o FINEM, ele é para grandes empresas, então tendo todas as condições para as grandes empresas. O FINAME, como eu comentei, é para aquisição isolada de máquinas e equipamentos, então esse é o produto que a gente tem mais operações no Brasil. O PSI, ele é um programa específico agora que o governo está fazendo desde 2008, com condições melhores ainda para aquisição de equipamento. Taxa fixa, taxa barata, tem aparecido bastante na imprensa e tem sido um sucesso de demanda, digamos assim. Tem um programa específico para TV digital, seja para as transmissoras de TV digital, seja para os fornecedores de equipamentos para TV digital, seja até para os produtores de conteúdo que vão colocar seu conteúdo na TV digital. Tem uma parte tem um programa que é o ProSoft, específico para a indústria de software. Aqui o ProSoft de comercialização, ele é para que as empresas comprem, adquiram softwares produzidos no Brasil. Então isso é importante tanto para quem vai comprar o software, como para quem produz o software, porque é uma ferramenta de venda. Olha, você tem o ProSoft, então você tem condição de se financiar, compre de mim.
E agora esses dois aqui são os produtos que têm mais a ver com o público que está aqui. O BNDES automático, focado nas micro, pequenas e médias empresas, é um produto, como eu falei, para projetos pequenos, para projetos que são feitos através de agente financeiro, e o nome já diz, é automático, então os procedimentos são bem mais rápidos, e essas condições que estão aqui, eu não vou entrar em cada uma, mas, como eu falei, a apresentação vai estar disponível na Abranet. Esse é um produto de projetos de financiamento que a gente tem mais demanda, tem mais projeto, mais empresa pegando, e cada ano a gente tem mais. Por fim, o cartão BNDES, que eu vou retratar um pouco mais na frente, é o mais famoso que a gente tem, talvez seja o que a maioria daqui já tenha mais ouvido falar. E aqui embaixo a renda variável, como eu comentei, participação acionária em empresas de todos os portes. Um pouco aqui só para saber que existe, a gente tem esse programa de cidade digital para estados e municípios, para modernização da infraestrutura tributária e organizacional administrativa, em que um dos itens que tem mais saída, tem mais fonte, tem mais financiamento, é a aquisição de infraestrutura de telecomunicações e TI para os municípios e para os estados. Isso é particularmente relevante no programa de cidades digitais. Então saiba que isso existe e que os municípios e os estados têm condições favoráveis para contratar os serviços de vocês. Por fim, agora, para fechar, vou falar do cartão, que é o mais famoso, que é o que gera mais curiosidade a respeito. A ideia é a seguinte: você juntar via internet, é apenas pelo site, não tem loja física, você utilizar uma rede de fornecedores que colocam seus produtos na internet, uma rede de clientes que contratam um cartão e faz a compra pela internet. Tem aqui a lista de bancos associados das duas bandeiras de cartão que operam junto com o banco. O limite é até de 1 milhão por banco emissor, então no limite são 5 bancos hoje, você pode pegar até 5 milhões. São prestações fixas, fáceis de calcular, no máximo 48 meses. A taxa de juros é atrativa, ela gira em torno de 1% ao mês, variando de mês a mês. Agora ela está 0,97, já teve 1 e pouco, já teve 0,90 e pouco, varia em torno de 1. O crédito é rotativo e pré-aprovado, ou seja, uma vez que o banco emissor ele te dá o crédito, você vai usando o seu crédito como se fosse uma conta garantida de um banco. O uso é automático, é bem simples. Aqui dá uma ideia mais ou menos de quanto cresceu nos últimos anos o uso, a partir do momento que foi se difundindo, as pessoas foram conhecendo, está todo mundo usando esse cartão. Basicamente, o que você tem que fazer? O comprador, ele solicita o cartão no portal do banco, e quando ele solicita, ele indica o banco que ele quer que seja o emissor do cartão, as informações dele vão também através da internet para o banco faz análise de crédito e a empresa recebe também pelo portal a autorização do cartão. O fornecedor solicita no site o cartão, ele tem uma análise do fornecedor pela equipe interna do banco. A partir do momento que esse fornecedor é aprovado, então ele segue o caminho de afiliação para uma das bandeiras de cartão, e tem todo o processo, as informações que precisa, e depois ele monta o catálogo dele de graça no site do banco. Então é uma forma de exposição para um público de milhares, milhões de pessoas de forma gratuita. E aí, no final, há o credenciamento oficial. Aqui está o site. Esse é o site do BNDES. Lá no canto está o link para o cartão. Para quem entra pelo site do BNDES, acessa o cartão ali pelo link no fundo. E tem o site direto do cartão BNDES, que é esse cartão bnds.gov.br, em que você coloca a categoria de produto por setor. Aqui a gente tem um exemplo de itens que são vendidos em informática e telecomunicações, que é o assunto que mais nos interessa aqui. Bom, é isso, está aqui os meus contatos, os contatos oficiais do banco, para qualquer um que queira tirar dúvida. Então, qualquer um pode ligar e a gente está aqui aberto para dúvidas nesses minutos que ainda sobram antes do almoço. Muito obrigado. Ok, nós temos aqui alguns minutinhos para dúvida. Temos a primeira aqui, por favor. Daniel,
Eu acho que o problema que eu vou falar aqui, eu vou matar metade das perguntas que vão te fazer. Nós temos uma grande dificuldade com dois bancos ali que você citou, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. São dois bancos que vocês teriam um jeito de influenciá-los a abrir um pouco mais esse produto para nós. A Caixa que vai falar desse assunto lá, ele aprova o crédito. 500 mil, 1 milhão, mas vamos fazer aqui o nosso giro rápido, que é melhor. Vamos fazer cartão. Cartão é difícil, cartão é complicado. O Banco do Brasil recebia a mesma informação. Não, VP giro rápido, está aprovado. Quanto você quer de limite? Eu te dou o dobro do que você quer. Mas o cartão é complicado, porque eles têm trabalho, não sei se eles não gostam, eles têm as metas deles lá para cumprir. Eu tenho conversado com os provedores aí do interior, que é um bom produto, eu tenho ele, tá? Mas consegui assim a força. Precisei ir no banco e falar assim, vou mudar de banco, senão você não der, entendeu? Precisei brigar. Algumas pessoas às vezes não conseguem brigar no banco, mas colocam muito empecilho nisso. A gente precisava, já pedi isso em outras apresentações, não sei se você lembra, mas que o BNDES, se fosse lá, desse uma porradinha nesses caras e falou, vocês têm que pôr o nosso produto lá para os provedores que procuram. Porque eles fogem do cartão como o diabo foge da cruz. Tem caso aí, ó, balançando a cabeça um monte de gente. Se lembra, se pedir para levantar o dedo, eu tenho certeza que muita gente vai levantar. É um problema que a gente já tratou de outras vezes. Eu vou dar uma resposta parecida, embora é uma briga interna que a gente tem com eles com uma certa frequência. É o problema de você ter como parceiro aquele que é seu competidor. Então, existe uma questão de interesse desses bancos, não poderia ser de outros, não gostaria nem de entrar na citação de nome por nome, de que ao mesmo tempo que quem é o nosso parceiro, quem é o nosso distribuidor, também tem os produtos deles. Então, eles têm uma tendência, alguns podem ter como política, uma tendência de querer mostrar os seus produtos. Você usa o cartão como chamariz, você vai lá, pede o cartão e ele diz, olha, muito bem, você veio aqui pelo cartão, mas tem outros produtos aqui que são muito bons. Esses casos aí que você citou são bancos públicos, a relação é mais complicada. A gente tem duas formas de tratar desse assunto. O primeiro é lidando diretamente com eles, a gente tem negociação constante. Isso é uma constante não só, porque eles não só são parceiros nossos nesse produto, mas com praticamente todos os produtos indiretos. E a outra forma que a gente tem é de credenciar mais bancos. Nós já tivemos 3, já tivemos 4, estamos com 5 e estamos procurando outros bancos para aumentar a nossa rede. E aí o efeito de livre concorrência. Você chega lá no banco A, ele te empurra outros produtos, você vai no banco B. É o que eu posso dizer por enquanto. Oi, Daniel. Eduardo Paracho da Planet. Só pegando um gancho na pergunta do Carlos, mas, na verdade, expandindo para outra questão. Além da dificuldade que a gente encontra em algumas ocasiões com relação à questão do cartão BNDES, sempre quando a gente vai falar com o banco sobre linhas de financiamento fora do cartão, exemplo, essa BNDES automática até 10 milhões, nunca existe uma pessoa dentro do banco habilitada para falar a respeito desse assunto e meio que o gerente te empurra outros serviços, outros produtos dele, evidentemente, para não abrir essa porta. Eu já vi várias vezes, até lá na apresentação, todas as vezes a gente convida vocês para participarem do evento. Existe alguma maneira de contatar vocês diretamente para verificar isso? Porque, assim, o BNDES direto não funciona através dos bancos comerciais. Eu já tentei em Bradesco, já tentei em Itaú, dando nome aos bois aqui. Aí é sempre assim, na minha agência não tem, mas tem um especialista no banco que vê essa questão e esse cara nunca aparece. Porque, assim, vamos dizer assim, uma parte grande aqui dos provedores hoje está investindo em infraestrutura de fibra ótica. E esses projetos, eles exigem muito mais recursos do que literalmente pode ser que ele tenha via cartão BNDES. Então, eu vejo que existe uma iniciativa grande dos provedores nesse sentido, mas batem na porta dos bancos e os bancos simplesmente não sei, tem um cara, acho que tem um cara dentro do banco que conhece isso, eu vou tentar ajudar uma reunião, mas nunca acontece. Então, minha pergunta é assim, existe alguma maneira de a gente estar acessando o banco para essas questões e aí, de repente, vocês estarem indicando um caminho, porque é uma dificuldade tremenda. Eu vejo que tem vários provedores, principalmente médios, investindo na infraestrutura hoje para criar redes de fibra ótica, precisam de mais fontes de financiamento para essas redes, que não é barato, e assim, a gente fica meio vendido nessa história. Eu entendo perfeitamente. O que acontece? Acontece um pouco da resposta que eu dei agora há pouco, do conflito de interesses dos agentes. Tem uma outra coisa que é específica do setor, que pode parecer brincadeira, mas não é. Este é um setor que dá medo nas pessoas, é um setor complicado.
para quem não é do setor, ele tem dificuldade de entender. Vocês devem viver isso no dia a dia, você explicar esse monte de siglas que a gente tem. As pessoas têm dificuldade de entender, então, às vezes, tem um pouco de resistência a lidar com isso e procura sempre um especialista que... os bancos não têm condição de ter um especialista em cada setor. Então, dificilmente, realmente, vai aparecer especialistas fixos para o setor de telecomunicações, que é um setor difícil. Eu vou só complementar um pouco, e aí te fazer uma pergunta de uma possibilidade. Existe uma possibilidade, no caso da Abranet, estar se aproximando do banco para justamente a gente encontrar, porque a gente sabe que a primeira fase é encontrar a porta, né? E segundo, que para a aprovação do banco, existe todo um procedimento, um projeto que tem que ser apresentado para o banco para ser aprovado. A minha sugestão aqui, que eu deixaria para você, para o seu time, é se existiria uma possibilidade da Abranet estar se aproximando do BNDES para achar alguém que possa nos ajudar nos projetos que vão ser executados e apresentar esse projeto para o banco. Porque, assim, acho que a questão da garantia, que a gente já discutiu muito com ela sobre esse assunto, infelizmente os ativos de rede não são garantia. Mas eu acredito que tem vários provedores que têm fluxo de caixa e recebíveis que podem ser colocados como garantia, como a gente já estudou no passado, e assim, não estão conseguindo ter acesso a essa fonte de financiamento por questões de não ter acesso no banco, entendeu? Bate no banco comercial que quer empurrar os produtos dele. Então, eu ia chegar essa é a parte final da minha resposta. A gente não tem como falar, a gente é concentrado no Rio de Janeiro, não tem como atender todo mundo diretamente. Para isso que a gente tem essa estrutura de operações diretas e indiretas. Existem problemas na parte de agentes financeiros, a gente está sempre tentando resolver, e é importante que a gente tenha esse retorno de vocês para a gente levar mais uma vez. É uma negociação que não é simples também, mas a parte direta que a gente pode, que o setor pode fazer conosco, sem dúvida nenhuma, por meio de associação de classe. A Abranet, ela é super indicada para entrar em contato com a gente já tem contato com a Abranet há algum tempo, para fazer alguma coisa consolidada, que a gente possa aí tratar num volume maior e possa ajudar a dar um tratamento. Realmente, um ou outro isoladamente, a gente pode até receber um ou outro, mas a partir do momento que, como eu falei aqui, são 2.000 cadastrados oficialmente na pesquisa lá do NIC-BR, não sei quantos mais tem. Então, a gente não tem condição de atender um a um isoladamente, mas por meio de associação de classe é um instrumento fundamental e quanto mais unida a classe tiver, mais força ela vai ter, sem dúvida nenhuma. Ok, nós temos mais uma ali e eu acho que a gente já tem que finalizar. O tempo já se estourou. Boa tarde para todos. Boa tarde. Eu sou o maior lutador aí pelo BNDES. Eu tenho um cartãozinho, até levantar a bandeira dele aqui, que foi o maior custo para mim poder arrumar esse recurso. Eu sou cliente do Bradesco, tem mais ou menos uns 5 anos, comecei ele com 5 mil e hoje está com 130, mas sempre assim, arruma o limite, mas faz um giro comigo. Aí eu consigo 30 mil no BNDES e 100 mil no giro. Aí eu comecei a fazer um teste, eu pedia 100 mil no banco, o banco não aprovava. Aí eu financei a caminhonete, financei 5 carros para a empresa, não está para aprovar. Gente, porque sua margem está em cima, e sempre o crédito do banco aprovava, sempre aprova para mim. E o BNDES sempre no mínimo 20 mil, 10 mil. E aí vai um dia, numa conversa offline com a gerente do banco, muito minha amiga, conversando, o banco já tinha encerrado. Aí eu falei, você pode falar comigo aqui, qual que é a realidade do BNDES com o banco? A verdade, Bruno, é que o dinheiro é subsidiado do governo, e eu vou te emprestar ele, estou falando que você não vai me pagar. Mas se eu tomar cana, eu que vou ficar com prejuízo. Eu prefiro emprestar o meu dinheiro com a taxa de juros maior, né, que o meu dinheiro é segurado, e o do BNDES, se você não pagar, eu vou ter que pagar o banco. E não é interessante para o banco emprestar o dinheiro que é subsidiado do governo. Aí eu entendi e não fiquei procurando mais dinheiro de BNDES com o banco, porque eu não ia conseguir mesmo. E o caminho que eu estou vendo agora, abrir uma conta no Itaú, que é outro banco muito mais burocrático que o Bradesco, que o Itaú é uma bênção. E estou agora abrindo uma conta na Caixa. Eu já estou tendo conta em quase todos os bancos. E a Caixa, que eu estou vendo um banco, como é um banco do governo, acho que a linha de crédito é maior, é mais fácil para o desenvolvimento da nossa classe no mercado hoje que a gente atua na área de telecomunicações. Então, o gerente da Caixa até esteve lá na minha empresa e
está muito entusiasmado em querer que eu abra a conta, que eu levo também minha carteira de duplicados, de boletos, né? Todo mundo sabe aí que a gente tem um fluxo muito grande, para que eu possa pleitear um cartão, para que eu possa crescer, né, a minha rede dentro do meu município, que é uma das nossas maiores dificuldades, ter o valor, que os equipamentos lá são muito caros, né? Hoje a gente tem aí equipamentos R$230, que é um SXP hoje, que é um equipamento top, na área Oasis, a gente está podendo aplicar no cliente. A gente não tem esse recurso no caixa para estar investindo e estar disponível, porque esse equipamento não é financiado pelo BNDES. A minha visão hoje da minha empresa é partir para o caminhamento, que é para consolidar aí por bons anos, para deixar minha empresa para meus filhos, meus netos e assim por diante. Mas mesmo assim, eu sou muito feliz com o BNDES e me sinto orgulhoso de ter o cartão, mesmo com o valor de 130 mil, mas eu estou feliz. Tá bom? Só mesmo um comentário, uma pergunta, mas é a dificuldade que realmente todo mundo enfrenta. É importante colocar, pelo sabe que tem. Aqui lá no fundo. Nós temos mais uma ali no fundo e a gente encerra por hora, devido ao nosso tempo aqui. Bom, gente, eu fiquei aqui hesitando em comentar sobre o que os colegas já tinham falado aqui, né? Eu tenho experiência com o Banco do Brasil e Bradesco, dando nome aqui aos bois, né? E vejo que o Banco do Brasil, ele tem um interesse bem grande em fornecer o cartão BNDES, até as linhas mesmo do Finame, esses produtos do BNDES, né? Então eu vejo que no Banco do Brasil a gente vê um empenho do gerente, das pessoas que atendem as pessoas jurídicas. E no Bradesco eu compartilho com os colegas que realmente é a dificuldade. Eu acho que, como já foi falado, né, por ser os bancos privados e o Banco do Brasil, acho que ser da parte do governo também ele tem esse interesse, né? Então, aproveitar aqui até para fazer essa propaganda do Banco do Brasil. Passa o telefone do gerente lá, vou ligar para ele. Cada agência é uma realidade. Ok, então, nós tivemos aqui a presença de Daniel da Hora, gerente do BNDES. Uma salva de palmas. Muito obrigado.